Vamos falar a respeito dessa suspeita, né? Dessas suspeitas de aplicarem golpes contra pessoas que estão internadas nos hospitais. Muita gente que faz tratamento, né, contra o câncer acaba ficando vulnerável demais à ação de criminosos que aplicam golpes do tipo: olha, você vai precisar de um procedimento, o procedimento é muito urgente, dá para ser feito pelo SUS, mas o SUS demora 5 dias, mas se você puder fazer um pagamento antes, a gente resolve isso hoje, e por aí vai. Isso é muito comum de acontecer. E aí isso envolve informações, dados que são conseguidos dentro dos hospitais, uma dificuldade de controle dessas informações, e a polícia botou equipe na rua, inquérito para investigação e fez o indiciamento de 7 pessoas por conta desse tipo de crime. Então, o trabalho que foi feito pelos policiais, detalhadamente levantando dados sobre esse assunto para que se resultasse nesses indiciamentos que você acompanha agora com a Micaela. Micaela, boa tarde para você. Polícia concluiu o trabalho, a investigação, e tinha pessoas de outros estados, né, nesse caso. Oi, Joelson, boa tarde a você e a todos. Isso mesmo, boa parte desse núcleo que praticava esses golpes contra pacientes e familiares de pacientes em tratamento contra o câncer era um núcleo que se concentrava em outro estado. E, inclusive, por isso que recentemente a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática deflagrou a Operação Hipócrates, que prendeu aí mais de 5 mulheres que são, inclusive, investigadas e agora indiciadas por essas práticas de estelionato e também de associação criminosa. O inquérito que investigava o caso já foi concluído e agora mesmo nós vamos entrevistar o delegado Humberto Mácula, que está aqui ao meu lado, ele que é o coordenador aqui do Departamento de Repressão aos Crimes de Informática e vai nos trazer os detalhes do que concluiu a polícia. Delegado, muito boa tarde. Elas foram indiciadas pelos crimes de estelionato e associação criminosa, mas o que é que ficou claro para a polícia para concluir esse inquérito? Boa tarde. Olha, nós tínhamos o prazo de 10 dias, né, era uma prisão preventiva, tínhamos que entregar essa fase para o Judiciário, para o Ministério Público, e ela foi finalizada esta fase. Chegamos à conclusão, neste momento, que elas todas participaram, uma conclusão muito cristalina, muito segura, né, da participação de todas elas. Em interrogatório confessaram o crime, né, inicialmente disseram que tiveram esses dados através da compra de dados vazados na Deep Web, mas nós não estamos satisfeitos, tivemos que encerrar essa primeira parte, mas a partir da extração de dados dos dispositivos informáticos que foram apreendidos com elas, pode ser que outro inquérito pode ser aberto para aprofundarmos essas investigações. Inclusive, já temos outras informações de outros estabelecimentos hospitalares aqui também em Teresina, outras vítimas estão aparecendo e nós iremos dar continuidade a essa investigação. Delegado, e quanto às pessoas que foram utilizadas por esse grupo criminoso como laranjas, o que é que a investigação diz sobre essas pessoas? Para a Polícia Civil, para a autoridade policial, a pessoa que aceita ser um laranja, ela é tão criminosa quanto aquele que executou o crime na abordagem de ligar se passar por médico. Hoje é inconcebível, né, que uma pessoa acredite que está emprestando a sua conta, entre aspas, claro, para que aquilo seja feito de uma forma, que acredite que aquilo será feito de uma forma lícita. Então, hoje nós não podemos, no mundo em que vivemos, sabemos que o Brasil é um dos principais países com dados vazados, com crime o crime cibernético acontecendo, então é inconcebível que uma pessoa acredite que está emprestando sua conta para outra pessoa que mal conhece, que aquilo não seja utilizado por um crime. Então, aqui para nós é considerado tão criminoso, o laranja é tão criminoso quanto aquele que executa, que liga, se passa por médico. Delegado, inclusive tocando nesse tópico que é tão sensível e tão importante, que é a segurança de dados nesse ambiente virtual. O que é que os hospitais particulares ou não podem fazer para buscar resguardar, proteger mais os dados dos seus pacientes? Olha, a Deep Web, ela é muito utilizada para isso, e hoje os criminosos cibernéticos, existem criminosos cibernéticos especializados em capturar dados de empresas,
de planos de saúde, de hospitais, no Brasil inteiro. Essa mineração, ela não é feita de uma forma manual, ela é feita de uma forma automática, através de bots, através de robôs que vão buscando vulnerabilidades nesses sistemas informáticos. Então, a recomendação é que não só os hospitais, mas empresas de plano de saúde, empresas no geral, que fortaleçam o seu sistema digital, seu sistema de segurança digital, para evitar, blindar esses ataques, contra esses ataques que são criminosos. Então, essa é a nossa recomendação. Delegado, agora voltando a falar sobre os indiciados, foram 7, 6 mulheres e 1 homem. Todas essas pessoas, elas tinham a mesma função de aplicar o golpe do falso médico, se passando por médicos, entrando em contato com esses pacientes, os familiares dos pacientes, para conseguir aplicar esse golpe, ou eles tinham funções diferentes dentro desse núcleo? Sim, eles tinham funções diferentes. Enquanto alguns faziam a captação dessas informações, outros efetuavam as ligações se passando por médicos e outros disponibilizavam suas contas, acreditando que poderiam evitar o rastreio da polícia, acreditando que poderiam ludibriar a polícia. Mas nós aqui da DRCI, a Polícia Civil do Estado do Piauí, ela é muito capacitada, ela consegue detectar essas informações e, ao final, entregar um inquérito sólido, um inquérito crível, um inquérito com informações satisfatórias para que o Ministério Público possa denunciar. Inclusive, sobre esse assunto, nós temos uma pergunta do nosso apresentador, Joelson Jordani, que está lá no estúdio. Pois não, Joelson. Micaela, eu queria que a gente falasse um pouco sobre dica, né, para as pessoas que eventualmente receberem ligações desses criminosos. E outra coisa, qual é o papel que as instituições médicas têm na administração desses dados das pessoas internadas nos hospitais? Joelson, boa tarde, excelente pergunta. Joelson, a dica que nós damos é desconfie de tudo. Se você está na sua vida tranquila, cotidiana, na sua rotina, recebe uma ligação despretensiosa que você não está esperando, de um serviço que você não pediu, mesmo que seja no hospital, mesmo que uma pessoa esteja lá internada, é claro que nós estamos vulneráveis, estamos fragilizados, mas procure saber se aquela pessoa que está ligando para você realmente é quem diz ser. Se for uma pessoa de Teresina, você vai até o local e diz, você está onde? Você está ligando de onde? É de Teresina? Onde é que você está? Onde é a clínica? Qual é o hospital? Qual é o setor que você está? Eu vou agora aí. Não, porque eu não posso... Infelizmente, eu não vou poder fazer isso no calor da emoção, não vou poder fazer isso num sábado, no domingo, vamos esperar até a segunda-feira e a gente vai resolver essa situação, certo? Essa é a primeira dica, a resposta da sua primeira pergunta. A segunda pergunta veja bem, a empresa, ela tem total responsabilidade desses dados, são dados sensíveis, são dados que têm informações pessoais, informações atualizadas, de pessoas que estão internadas, pessoas que estão com aquela vulnerabilidade exposta. Então, esses dados, eles precisam ser muito bem guardados, e não só os dados guardados, Joelson, mas as pessoas que trabalham com esses dados, as pessoas que têm acesso a esses dados, elas precisam ter um protocolo de segurança digital apurado, certo? Porque não adianta nada você ter uma casa com um muro alto, com cerca elétrica, com um dispositivo de câmeras, de sensores, se o próprio morador da casa, ele abre a porta para o criminoso entrar, né? Então, o protocolo, da mesma forma, quando todos nós vamos entrar em casa, nós temos a cuidade de reparar se naquela rua tem alguém, alguma movimentação estranha, se o local é escuro, ermo. Essa preocupação tem que também acontecer no meio digital, tem que acontecer também no meio cibernético. A pessoa tem que ter protocolos, onde deixa a senha, onde guarda a senha, para quem mostra essa senha, ou se entrega, não entrega. Então, todo esse protocolo ele precisa ser acurado, precisa ser estabelecido dentro, não só da empresa hospitalar, mas de qualquer tipo de empresa. Delegado, só uma última pergunta, a gente não pode encerrar a nossa participação ao vivo sem antes esclarecer. A gente recorda que na última entrevista com o senhor chegou a falar que estavam sendo adotadas providências para garantir uma possível restituição para essas vítimas. Em que pé, em qual passo está essa possível restituição? O bloqueio de ativos foi executado, foi efetuado, ele está dentro dos autos, nós já tivemos informações de quanto aquilo foi apurado e se o valor que foi
resgatado o valor que foi bloqueado da conta dessas pessoas, ele for compatível com o prejuízo da vítima, tanto o Ministério Público quanto a própria autoridade policial pode solicitar para que esse valor seja ressarcido. Isso a cargo do Ministério Público, a cargo do Judiciário, isso pode ser feito, inclusive por advogados, porventura habilitados também nos autos. Muito obrigada pela participação, delegado Humberto Mácula. Então tá aí, viu, Joelson? E só acrescentando uma última informação, na última sexta-feira, o juiz Valdemir Ferreira Santos, da Central de Inquéritos de Teresina, negou o pedido feito pela defesa de 5 dessas mulheres que agora foram indiciadas para pedidos de soltura. Então o juiz Valdemir Ferreira Santos negou o pedido de revogação da prisão dessas mulheres e, portanto, elas permanecem presas. O inquérito foi concluído, vai para o Ministério Público, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso e também as próximas investigações. Joelson.